Bem, bom dia. Estamos começando a nossa terceira aula da disciplina de bioquímica, tá? Com o tema hoje bioquímica da transformação do músculo em carne. Como sempre, a gente vai dividir sempre os assuntos em duas aulas, tá? Então, essa a gente vai falar sobre a estrutura e a composição química da carne, e na próxima aula a gente realmente fala sobre as principais transformações que caracterizam a transformação do músculo em carne. Bom dia, Lisama. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bem, Bom dia, professor. bem. Então a gente vê que a carne, né, vai ser mais, a tecnologia de carne vai ser mais uma disciplina que vocês vão ter em breve, tá? E aí a gente precisa entender alguns aspectos bioquímicos para que vocês consigam chegar lá na tecnologia já com algum conhecimento para que a professora consiga dar continuidade à disciplina. Pessoal, eu ia pedir só o favor de se puder deixar o microfone desligado e se precisar falar alguma coisa, perguntar, aí vocês levantam a mão sem problema, tá? Então a gente vê que, por definição, a carne é definida como sendo constituída por vários tecidos animais, né? Via de regra, o principal tecido seria o tecido muscular, que é utilizado como alimento. E aí essa carne, ela pode ser de várias origens, né? De várias espécies. Então, carne de aves, carne bovina, suína, o próprio pescado, que engloba vários tipos de peixes, crustáceos e moluscos, tá? Tanto é que vocês também têm uma disciplina de tecnologia do pescado, tá? E aí as principais transformações bioquímicas são muito semelhantes, e aí a gente vê tudo de uma maneira geral aqui na disciplina de bioquímica. Então, a composição química dessa carne pode variar amplamente, né, devido a fatores relacionados à espécie animal. Então, a composição, nessa proporção entre os componentes majoritários, né? Então, quando vocês foram lá em Química de Alimentos, vocês aprenderam quais são os componentes majoritários que constituem os nutrientes alimentares. Então, a água, a proteína, gorduras, carboidratos e um material de cinzas, né, que é um material mineral. E aí vai variar em relação à espécie animal que você estiver estudando, dentro de uma mesma espécie em relação à raça. Então, quando a gente está trabalhando com carne bovina, por exemplo, as raças poderão influenciar na composição, né, da diferenciação da composição dessa carne. O sexo, né? Então, tem aí entrando o fator relacionado aos hormônios, né? Então, animais do sexo masculino poderão apresentar uma quantidade maior de proteínas em relação ao percentual de gorduras, e os animais do sexo feminino tenderão a apresentar uma composição maior de gordura, tá? E também, além de tudo isso, o tipo de alimentação que esses animais recebem ao longo da sua vida, né? Então, hoje existem muitos estudos relacionados à nutrição animal que vão, quando existem criações que são bem acompanhadas, eles vão receber alimentações específicas em cada fase do seu desenvolvimento, a fim que eles tenham uma melhor composição de carcaça, no final, como a gente diz, o melhor acabamento de carcaça, para ter uma boa proporção de músculos, uma quantidade ideal de gorduras, uma relação de ossos e etc. Tá? Então, aqui a gente está vendo a composição química aproximada de algumas espécies animais, e dentro da mesma espécie alguns cortes, né? Então, como por exemplo aqui o suíno, né? Então a gente está colocando aqui alguns cortes da paleta, o lombinho, o presunto, o tocinho dele, no qual a gente vê que varia bastante a quantidade de água, né? Então, desde 40% na parte do tocinho, onde é uma parte que acumula muita gordura, até 74%, 75% na região da paleta e do lombinho,
tá? Quando essa proporção passa para as proteínas, a gente vê que também as partes que têm uma grande quantidade de água também tem uma grande quantidade de proteína. E a quantidade de proteína é meio que inversa à quantidade de gordura. Então, quanto mais proteína normalmente tem, menor é a quantidade de gordura daquele corte cárneo. Tanto é que a gente vê que no toucinho tem uma grande quantidade de água, uma pequena quantidade de água comparada a outros cortes, uma quantidade um pouco mais baixa de proteína e uma grande quantidade de gordura, né? Mas, diferente do que muita gente pensa, né, e achava, a gente vai falar aqui um pouco sobre a questão da evolução do melhoramento animal, né, de genético animal, além dos fatores de melhoramento da nutrição animal que fizeram com que a composição corporal do suíno modificasse ao longo do tempo, proporcionando hoje em dia uma carne de melhor qualidade, diferente daquela ideia que se tinha antes que carne suína era uma carne de baixa qualidade, tá? E a composição em cinzas, né, que está relacionada ao material mineral, meio que é mais ou menos fixo, né? Varia pouco em relação os diferentes cortes. Seguindo a mesma linha, temos a carne bovina, né? Daqui a gente está falando sobre a coxa e o lombo, que tem composições químicas bem semelhantes, né? Em torno de 76%, 74% a 76% de água, de 21% a 22% de proteína e uma baixa composição de gordura, né? Quando comparada a alguns cortes suínos. E no frango, na carne de frango, temos também uma composição química bem semelhante, né, com baixos percentuais de gordura na parte do peito, e no músculo, né, da coxa tem uma quantidade um pouco maior de gordura, mas também nada muito representativo. Quando a gente vai analisar os componentes químicos específicos, né? Então, as proteínas seriam, né, o componente majoritário, né, dos nutrientes, né? A gente vê que, lembrando lá da química de alimento, as proteínas são formadas por diversos aminoácidos, né? Então, seriam uma mistura de aproximadamente 20 aminoácidos que existem, né? E aí a gente pode dizer que a qualidade nutritiva da carne é alta, porque na carne a gente pode encontrar todos os aminoácidos essenciais em proporções bastante similares àquela requerida para o desenvolvimento dos tecidos humanos. Daí a importância nutricional do consumo regular de carne, né, na nossa nutrição, tá? Todo mundo lembra o que vem a ser aminoácidos essenciais e não essenciais? Lívia, Sandra, Girlane, Tiago. Lembro ou não, professor? Vocês estudaram proteínas em química de alimentos? Estudamos, sim. Tá, então vamos lá. Como é que são constituídas as proteínas? São constituídas de aminoácidos, né? E esses aminoácidos eles podem ser classificados em aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Esses aminoácidos são considerados essenciais quando a gente precisa ingerir eles através da dieta, porque a gente não é capaz de sintetizar esses aminoácidos via fígado. Lembram disso? Gente, eu preciso que vocês participem. É difícil dar aula sozinho, tá? Senão eu vou ficar falando aqui, aí chega no próximo semestre, a professora pergunta algo que vocês eram para saber e vocês não sabem, tá? Eu tenho certeza que se eu perguntar a Michelle que se ela deu isso, ela já deve ter comentado isso com vocês.
mas vocês têm que participar, porque vocês ficam só ouvindo, acabam vocês não aprendendo sobre as coisas, tá? Então, esses aminoácidos considerados essenciais, eles são essenciais justamente porque a gente precisa ingerir eles através da dieta, porque a gente não consegue sintetizar ele. E caso a gente fala, é bom que vocês falem, tá? Eu preciso que vocês falem, porque senão eu vou fazer igual a menina da tarde, eu vou gravar a aula e vou mandar para vocês. É importante que vocês falem, tá? A aula é online, mas vocês estão aí do outro lado e o recurso permite que a gente converse da mesma forma. Girlane falou que os essenciais são consumidos através de alimentos e o fone dela está quebrado, professor. Mas não só tem Girlane na sala, né? Tem mais Sandra, tem Lívia, tem Isabelle, tem Tiago, tem Elisama, tem Nicole, tem Larissa na sala, tá? É o que eu estou dizendo, é importante que vocês falem, tá? Se eu percebo que a turma é assim, eu faço prova, tá? Tipo, é interessante que vocês participem da aula. O ideal é que vocês passem pela disciplina e aprendam alguma coisa. Não é porque a gente está no sistema online que eu vou ficar aqui falando sozinho, vou passar uma atividade e vocês vão passar pela disciplina, tá? Enfim, vamos lá, continuar. Então, esses aminoácidos essenciais são em torno de 6 aminoácidos, tá? E aí é necessário que a gente adquira eles através da alimentação. Caso contrário, a gente vai ficar com falta desses aminoácidos essenciais e a gente pode ter problemas com a síntese de tecidos. Toda vez que eu preciso... A gente lembra que as proteínas são nutrientes construtores, né? Dentre as classes dos nutrientes, né, eu tenho os carboidratos, que são alimentos energéticos. Através do consumo de carboidratos, eu vou ter energia para realizar minhas atividades. Então, eu preciso caminhar, eu preciso pensar, eu preciso até dormir, mas eu preciso de energia. Então, essa energia vem necessariamente dos carboidratos. Também eu tenho os alimentos extraenergéticos, que são os lipídios, né? Eles fornecem uma quantidade de energia maior do que os carboidratos, enquanto um grama de carboidratos fornece 4 quilocalorias, um grama de lipídios fornece 9 quilocalorias. Então, ou seja, quando eu preciso ter uma reserva de energia e ter uma energia maior, eu vou lá nas minhas reservas de gordura e capto esse lipídio a fim de que ele me forneça essa energia. Mas a energia diária, né, no dia a dia, se não for nada muito prolongado, a primeira fonte de energia eu vou recolher através dos carboidratos. As proteínas também são capazes de fornecer energia, né? Então, na ausência de carboidratos, e às vezes, num primeiro momento, que também necessariamente, às vezes, eu não pego sempre das gorduras, por isso que muita gente fala que quando a gente passa muito tempo sem comer, a gente pode estar diminuindo a nossa massa magra, a gente pode pegar a proteína e também transformar ela em energia. E aí, quando a gente vai perdendo massa magra. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. O colágeno, né, ele possui um valor é um tipo de proteína, porém ela possui um valor nutritivo muito baixo ou nulo. Por quê? Na composição dos aminoácidos do colágeno, que é um tipo de proteína, presente na nossa pele, presente na pele dos animais, ele tem um baixo conteúdo de aminoácidos essenciais, tá? E aí é como se a gente comesse esse tipo de proteína, ela
ela não agregaria muito nessa função construtora, função plástica que a gente chama dessas proteínas essenciais, tá? Esse mesmo tipo de comportamento acontece para vários tipos de proteína vegetal, tá? O grande problema existem muitos alimentos vegetais que fornecem proteína. O grande inconveniente das proteínas vegetais é que, na maioria dos casos, elas não fornecem todos os aminoácidos essenciais. É por isso as pessoas que adotam a filosofia de serem vegetarianos ou veganos, né? Ou seja, pessoas que não comem é, alimentos de origem animal, eles têm que ter normalmente um bom acompanhamento de nutricionista ou nutrólogo para que eles façam boas escolhas e combinem vegetais para que eles não tenham carência de aminoácidos essenciais, né? Tem uma professora no CODAI, professora Sueli, que é do curso de agropecuária, ela tem até uma amiga da filha dela era vegetariana há uns 3 anos, sendo que ela decidiu ser vegetariana e não procurou uma orientação e nem procurou ler a respeito direito de quais alimentos ela precisaria ingerir na sua dieta. Então, ela abandonou comer carne, queijo, ovos e etc. Ficou comendo só vegetais por questões filosóficas, né? Por achar que os animais não devem ser consumidos. Existem vários fatores que levam as pessoas a se tornarem vegetarianas. Algumas pessoas não gostam do gosto dos produtos de origem animal. Alguns não são de acordo com a forma que os animais são tratados para obter a carne ou o alimento de origem animal e acabam só querendo consumir vegetais. Sendo que com 3 anos que ela era vegetariana, ela começou a apresentar uma grande flacidez, apesar de ter 20 e poucos anos, ela já estava apresentando uma flacidez, é como se a pele do rosto dela começasse a despencar. Porque, como a gente sabe, né, a nossa pele tem renovação celular o tempo inteiro, e ela não estava ingerindo aminoácidos essenciais para que fosse suficiente para ela sintetizar de maneira correta o tecido da pele dela. E aí ela procurou um médico para saber o que estava acontecendo e a médica orientou ela de imediato ela voltar a consumir alimentos de origem animal para que ela pudesse novamente conseguir sintetizar e tentar reverter aquele quadro que ela estava tendo de falha na síntese de colágeno dela. Pode falar, Isabela. Também tem a questão da anemia, né? Que se Sim. você realmente não for acompanhado por um nutricionista ou nutrólogo, você acaba adquirindo. Porque você tem que comer uma grande quantidade de ferro, aquela questão do espinafre, couve, assim por diante. O ferro ainda se normalmente a pessoa vegetariana ela vai comer muito couve, ela vai comer muitas. O ferro é obtido muito da carne, mas também tem muito em vegetais folhosos de coloração verde escura, né? Sim, Então, eu tenho uma amiga, mas ela ficou muito anêmica, mesmo assim, mesmo adquirindo. Aí ela não estava sendo acompanhada. Depois, isso melhorou muito. Ela continuou com estrívida, né? as principais, assim, né, que eu falo de consequências do vegetarianismo ou do veganismo, normalmente, o primeiro causa essa questão da ingestão de aminoácidos essenciais, porque a gente tem que combinar vários vegetais para a gente conseguir obter todos os aminoácidos essenciais. Uma outra coisa que é relacionada à falta de carne, por exemplo, são vitaminas do complexo B, tá? Que a carne é muito rica em vitaminas do complexo B12, por exemplo. E, muitas vezes, as pessoas vegetarianas têm que fazer suplementação para garantir essa ausência de carne, tá? Então, como exemplo de aminoácidos essenciais, temos o triptofano, a valina, a fenilalanina, a treonina, a lisina, isoleucina, leucina e metionina, tá? Então, são 8, na verdade, eu falei 6, mas erroneamente, são 8, né? Então, triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina,
leucina e metionina, tá? Os outros não essenciais, os outros 12, né? Então, a alanina, a arginina, a asparagina, ácido aspartico, ácido glutâmico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina e histidina, né? São considerados aminoácidos não essenciais. A gente normalmente vai consumir ele nos alimentos, mas mesmo quando a gente não consegue consumir adequadamente um ou outro, o nosso fígado consegue sintetizar ele, porque a gente tem essa capacidade através do fígado, tá? Então, as proteínas da carne, né, do músculo, né, a princípio, né, elas são classificadas em três tipos, né? As proteínas sarcoplasmáticas, as proteínas miofibrilares e as proteínas do estroma, tá? Então, a gente tem três tipos de proteína encontradas nos músculos animais, tá? As proteínas sarcoplasmáticas, elas representam cerca de 30 a 35% do total das proteínas. Então, se eu tenho 1 quilo de proteína da carne, né, normalmente 300 a 350 gramas será de proteína. Lembrando que 1 quilo de músculo, 1 quilo de carne, não tem 1 quilo de proteína, tá? Então, a gente tem que lembrar que na carne, além de proteína, tem um pouco de carboidrato, né, representado pelo glicogênio, e também tem gorduras e tem minerais, né? Então, como a gente viu ali, dentro da composição da carne, a gente tem em torno de 19, 20% de proteína, tá? Grande parte da carne é constituída por água. Então, se a gente desidratar a carne, né, retirar a umidade, grande parte dessa carne ela é constituída por água. Até isso justifica a grande perecibilidade da carne, né? Essa grande quantidade de água, né, que vai se representar como umidade, mas também grande parte dessa água está ligada a esses constituintes, como proteínas, gorduras e cinza, fazendo com que a água esteja ligada a esses constituintes. Mas grande parte da água também, ela está livre, por isso que a água também tem uma alta atividade de água, e aí considerada assim, um alimento altamente perecível. Essas proteínas sarcoplasmáticas, elas representam principalmente as enzimas do metabolismo celular e as proteínas que participam da cor da carne, ou seja, a mioglobina e a hemoglobina. A hemoglobina é encontrada no sangue também, e a mioglobina é uma proteína que participa especificamente da coloração da carne, tá? Esses tipos de proteína, eles são solúveis em água, tá? Então, ou seja, são hidrossolúveis, ou em tampões, soluções tampão, né, que regulam o pH da carne com pouca força iônica, né? Então, são soluções que têm íons ali, com pouca força iônica, a gente consegue separar essas proteínas sarcoplasmáticas do restante das proteínas da carne, que são as do estroma e as proteínas miofibrilares, ok? Como sendo proteínas, né, a gente tem que lembrar lá da bioquímica, da química de alimentos. As proteínas, elas podem ser, né, ter a estrutura primária, a secundária, terciária e a quaternária. Normalmente, essas proteínas sarcoplasmáticas estão na forma quaternária. Por quê? Porque elas, normalmente, como a gente está dizendo aqui, elas representam enzimas. As enzimas são proteínas funcionais. E para que elas sejam funcionais, elas precisam estar na sua estrutura quaternária, que é aquela estrutura enovelada e com várias para que elas tenham uma função. Lembrando que toda enzima ela tem uma função específica. A gente vai ver que existem diversas enzimas na carne que vão proporcionar essas modificações bioquímicas na carne, né?
de modificar o pH da carne. Então, eu tenho o glicogênio muscular, né, que é um tipo de carboidrato encontrado na carne, que com a morte do animal, né, com o abate do animal, esse glicogênio vai se transformar em ácido lático através de processos enzimáticos, tá? Também a carne, né, o animal, quando ele é abatido, a sua estrutura muscular vai entrar em processo de rigidez cadavérica, né? Que é quando o animal acaba todo o processo de contração e relaxamento muscular, e aí o animal vai ficar contraído, e essa contração vai se resolver através de proteólise, né? Que é a quebra das proteínas através de processo de enzimas. E aí todas essas enzimas vêm dessas proteínas sarcoplasmáticas, ok? Quando a gente fala das proteínas que conferem coloração à carne, né? Também essas M-proteínas, né? Que são as hemoglobinas ou mioglobina, elas estão relacionadas ao transporte de oxigênio para o músculo. Então, o animal em vida, essas proteínas que conferem coloração à carne, através dessas M-proteínas, elas vão transportar oxigênio, né, que veio lá da troca gasosa nos pulmões do animal e vão chegar até os músculos através dessas proteínas. E aí a gente está vendo aqui a estrutura enovelada mais uma vez, né? Uma estrutura quaternária de uma proteína que é a mioglobina e a hemoglobina, tá? Elas têm uma estrutura muito parecida com, se a gente for ver a estrutura molecular dela, muito parecida com a clorofila, né? A gente mostrou nas aulas passadas a estrutura molecular da clorofila, que tinha lá vários anéis benzênicos lá, com o magnésio no centro da molécula, caracterizando uma estrutura de coloração verde que é da clorofila. A diferença aqui para a mioglobina e hemoglobina é que ao invés do magnésio, para a mioglobina e hemoglobina teremos o ferro nas suas várias formas, né? Caracterizando o ferro oxidado e o ferro reduzido, que teria coloração vermelho brilhante e amarronzado, né? Que característico quando está na ausência de oxigênio. Então, como a gente mostrou aqui, tem a estrutura do ferro, né? No grupo tem um anel pirrólico aqui, essas estruturas, bem parecidas com o que encontramos lá na clorofila. E no centro aqui da molécula, unida por ligações coordenadas nas 4 nitrogênios do anel de porfirina, a gente tem o ferro, que ele pode estar em várias formas, na forma Fe2+, ou 3+, tá? Que é a forma reduzida. Tanto a mioglobina quanto na hemoglobina, a quinta ligação é feita com a molécula de histidina, né? Que é um aminoácido, né? Chamada de histidina proximal. E aí a sexta posição fica disponível para ligação com o oxigênio, né? Que aí é o que vai fazer em algumas situações, ele vai estar vermelho brilhante, e na ausência de oxigênio, quando, por exemplo, coloca na embalagem a vácuo, na embalagem de atmosfera modificada, essa condição ela fica reduzida e aí ele vai ficar de coloração mais escura. Ok, até aqui, pessoal. Sim, professor. Sim, professor. Alguém? Tá. Ok, tudo certo. Bem, e aí a gente falou do primeiro grupo de proteínas da carne, que são as sarcoplasmáticas, tá? O segundo grupo de proteínas são as proteínas miofibrilares. Então, se a gente pensa no tecido muscular,
e vai existir as miofibrilas, que seriam como se fosse os filamentos de proteína que a gente normalmente enxerga, né? Como se fosse aquela disposição das fibras musculares, né? Ali, essencialmente, a gente está praticamente vendo as proteínas miofibrilares. As proteínas sarcoplasmáticas, se a gente lembrar do sarcoplasma de um tecido, né? É o que está ao redor das proteínas miofibrilares, né? Como se fosse o que está preenchendo o restante da proteína, tá? E aí é por isso que ela facilmente é retirada através de processos hidrossolúveis, através da água, tá? Então, quando eu cozinho a carne, então eu pego um pedaço de carne daquelas que são mais duras, músculo, por exemplo, e a gente leva para uma panela de pressão e vai cozinhar uma carne, vai sair muita proteína para aquele caldo que vai ser formado ali da carne. Então, é um caldo que vai ter uma grande quantidade de gordura, porque muita gordura ali também. Ele vai ter um ponto de fusão que, quando a gente cozinhar a carne, aquela proteína, aquela gordura vai chegar ao ponto de fusão e ela vai passar para o caldo, mas também aquele caldo tem uma grande quantidade de proteína sarcoplasmática, tá? E aí é por isso que se faz muito pirão, se aproveita muito aqueles caldos, porque eles também são nutritivos, tá? As proteínas miofibrilares, ao contrário das sarcoplasmáticas, elas não são solúveis em água, elas são solúveis apenas em tampões com a força iônica alta. Isso seria para separação a nível de laboratório, tá? Então, essa questão que a gente fica falando aqui, proteínas solúveis em tampões com força iônica alta, caso a gente fosse fazer separações a nível laboratorial, a gente ia utilizar essas características para fazer a separação desses componentes. Eles, enquanto as proteínas sarcoplasmáticas representam de 30% a 35%, essas miofibrilares representam 65% a 70% do total das proteínas. Então, como a gente já falou, elas são as proteínas majoritárias da carne, né? Elas constituem a maior parte da carne. E elas são representadas por proteínas do tipo actina, miosina, troponina e tropomiosina. São as proteínas responsáveis pelo processo de contração e relaxamento muscular. Então, os animais e nós, humanos também, nos movimentamos graças à interação dessas proteínas. Então, o processo de relaxamento e contração muscular que permite a movimentação, o movimento dos músculos, é feito pelas proteínas miofibrilares. E, por fim, temos as proteínas insolúveis, ou chamadas proteínas do estroma, tá? Então, elas constituem as fibras extracelulares de colágeno, elastina e reticulina. É como se fosse, são elas que dão forma aos músculos, elas que contêm os grupos musculares, tá? Então, eu tenho um grande, vamos lá falar aqui, um bíceps humano, por exemplo, né? Envolvendo o bíceps humano para meio que delimitar ele, eu vou ter proteínas do estroma, né? Como colágeno, elastina e reticulina, para dar forma àquele músculo e separar os grupos musculares, digamos assim, tá? Também essas fibras extracelulares, elas normalmente vão ser elas que vão ligar o músculo ao osso. Então, no final, né, nas pontas dos músculos, né? Então, eu tenho uma ponta, todo músculo ele é ligado a um osso, né? Se vocês tivessem a oportunidade de fazer um curso de veterinária, sei lá, anatomia humana, né, anatomia veterinária, vocês iam perceber que todo músculo ele é preso aos ossos através dessas proteínas insolúveis, né, que a gente normalmente chama de fibras, tá? Ele vai ter uma característica de ser mais esbranquiçado, porque ele tem essa característica de ter elastina, reticulina, que fazem parte de um tecido conjuntivo, que aí eles vão formar o epimísio, que é a parte que está mais externa do músculo, né? O perimísio e os tendões, né? Que prendem os músculos aos ossos, tá? Então, também são importantes. Porém,
essas proteínas insolúveis do estroma, elas têm a característica de normalmente não terem todos os aminoácidos essenciais, ou seja, eles têm baixo valor nutricional, tá? Do ponto de vista de formação de novos tecidos, tá? Embora hoje em dia várias pessoas fazem lá suplementação com colágeno e etc, dizendo que faz bem para a sua saúde, tá? Então, a gente pode dizer que o colágeno é uma das proteínas mais abundantes nos vertebrados, tá? Então, da mesma forma que as alfa-queratinas, né, que a gente encontra no cabelo, encontra nas unhas, né? Os animais vão encontrar lá nas suas patas, né? Nas unhas deles. O colágeno vai evoluir no sentido de fornecer uma resistência mecânica, né? Então, eles vão ser encontrados em tecidos conjuntivos, como tendões, cartilagem, na matriz orgânica dos ossos e na córnea dos ossos, dos olhos, né? Porque a formação dele, né, naquela questão da ligação da formação da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, né, eles têm muitas ligações cruzadas, né, permitindo que eles tenham uma grande rigidez e uma grande força, aí conferindo assim uma resistência mecânica. Imagina só, enquanto as proteínas miofibrilares, elas precisam ter meio que uma elasticidade para permitir a contração e o relaxamento. As proteínas do estroma, elas precisam ter essa resistência mecânica para segurar todo o movimento de contração e relaxamento, permitindo que esse músculo ele fique preso ao osso, tá? Então, a gente está vendo aqui as alfa-hélices das cadeias de colágeno, né? Então, a hélice do colágeno, né, que são aquelas ligações, a proteína virada por si mesmo, né? É uma estrutura secundária singular, né? Diferente da alfa-hélice. Então, o seu giro é para a esquerda e possui 3 resíduos de aminoácido por volta, né? Então, eles vão ter lá vários aminoácidozinhos fazendo a sua e ali pontos de hidrogênio, pontos de sulfeto, aumentando assim a estabilidade dessa molécula, é o que faz com que, por exemplo, a nossa pele que de uma pessoa mais jovem, né, ela vai estar com uma boa estrutura de colágeno e aí a pessoa vai ter uma pele mais firme e com o envelhecimento esse colágeno vai digamos, perdendo um pouco mais, ele vai aumentando a flacidez na pele dessas pessoas, tá? Ô, professor, Sim. eu vi um negócio falando a respeito de que... Eu queria saber se é verdade, na verdade. De que esses produtos, normalmente, para o cabelo e para a pele, que contém colágeno, mais, tipo... Não faz muito sentido, porque o corpo não absorve direito. Isso é verdade. Eu concordo com isso também. Porque assim, ó, tudo que você, para sintetizar algo para o seu cabelo, você tem que ingerir através da sua digestão, vai separar os componentes e não é porque eu como colágeno que meu corpo vai sintetizar colágeno na mesma proporção. Existe uma série de outros fatores, como vitaminas que tem que ter para que a gente consiga sintetizar bem. É como se, é lógico, se eu dou a matéria-prima bruta, é capaz, eu vou precisar daquela matéria-prima bruta para eu sintetizar o colágeno, mas não é só isso. Então, não adianta ficar fazendo suplementação de colágeno. Existe correntes de médico que recomendam. Eu acho que é bobagem, porque o mecanismo só faz sentido para os aminoácidos essenciais. Se eu faltar, eu acho que não, viu, Girlane? Eu defendo que não faz sentido. É importante você comer, mas não vai ser isso. Não é porque você faz suplementação com colágeno que você vai ter a pele maravilhosa. Eu acho que é uma série de fatores
inclusive isso, entendeu? Mas não necessariamente você tem que ter uma boa suprimento de vitaminas, minerais, para que seu corpo consiga sintetizar um bom colágeno, tá? Mas não é só o colágeno que vai beber água, assim, são coisas essenciais para a nossa saúde, tá? E isso a longo prazo, né, professor? Sim. Assim, gente, por exemplo, eu tô fazendo um curso essa semana sobre autoconhecimento, de um neurologista, Pedro Calabres. E aí, fala sobre as questões de identificação de personalidade, um monte de coisa relacionada à nossa mente. Sendo que aí, no meio do curso, ele fala sobre, dependendo do meu tipo de personalidade, por exemplo, se eu fosse uma pessoa muito agitada, né? Uma pessoa que é mais ansiosa, não sei o quê, eu posso ter um tipo de alimentação que me equilibre mais. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas existem na nutrição o que a gente chama de alimentação anti-inflamatória e alimentação inflamatória. Como assim, professor? Existem alimentos que vão provocar inflamação no nosso corpo. Por exemplo, se eu como glúten, ou que vem do trigo, né, e de outras fontes, ou se eu como caseína, que vem do leite. Né? Vocês vão aprender ao longo do curso, né, panificação, por exemplo. A professora essencialmente trabalha com trigo, né? E aí, sendo que é um alimento altamente inflamatório. Nem todo mundo divulga isso, porque imaginem só como seria o mundo hoje se disser assim, todo mundo, ninguém vai comer mais nada derivado de trigo, porque provoca inúmeras doenças inflamatórias. Quantas pessoas não iam ficar desempregadas, né? Imagine lá, a indústria de macarrão, a indústria de biscoitos, a indústria de bolo, de tudo. Imagina, ter que fabricar agora bolos sem glúten, né? Alimentos sem glúten. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, né? E aí apresentam diversos problemas, mas inúmeras doenças são associadas ao consumo desses alimentos. Eu estava dando um curso de produção de alimentos saudáveis e para elas eu comentei mais sobre isso, né? Que existem inúmeras doenças, até doença de Alzheimer, demência, surgimento de pessoas autistas estão relacionadas ao consumo ao longo da vida desses alimentos. E o leite, né, também está associado a isso. A caseína do leite, ela, quando chega no nosso intestino, ela é uma proteína muito grande e ela provoca inflamação. A partir do momento que ela provoca inflamação, coisas que eram para a gente não absorver, porque vocês entendem que o nosso processo de digestão, a gente vai absorver nutrientes considerados bons e toxinas, teoricamente, é para ser eliminadas via fezes. Sendo que a partir do momento que eu como um alimento inflamatório, que pode ser leite e derivados e trigo e derivados, ou alimentos embutidos, né, esses alimentos ultraprocessados, açúcar também, muita açúcar refinado, né? Esses alimentos vão provocar inflamação. A principal característica de um processo inflamatório é o aumento de vascularização na área. Então, ou seja, se eu tenho o meu intestino fechadinho, né? Se vocês forem lá pesquisar como é a estrutura de um intestino, que é todo fechado, ele vai ter uma permeabilidade seletiva para a entrada de apenas nutrientes considerados bons. Quando ele está inflamado, é como se eu afrouxasse esse intestino e acaba absorvendo nutrientes toxinas, né? Nem nutrientes, acaba eu absorvendo muito mais toxina. Ô, professor, Oi. o que o senhor está falando aí realmente faz sentido para mim, porque eu passei por um período assim de muita ansiedade e fui para alguns médicos e um deles citou essa questão da alimentação. Ele Sim. disse que estava mexendo com todo o meu organismo e ele retirou algumas coisas da minha alimentação, tipo
pão, leite, e até hoje eu não tomo leite. Desculpa. De jeito nenhum, eu não tomo leite. Assim, não por causa disso, assim, pelo paladar. Eu nunca realmente gostei de leite. Mas isso fez sentido para mim, tudo que o senhor está dizendo aí. Aham. Aí, deixa eu continuar para vocês entenderem o mecanismo todo. E aí eu tenho, digamos assim, um afrouxamento desse meu intestino, que antes era uma estrutura fechadinha que passaria apenas nutrientes bons. O que é que isso ocasiona? Eu vou começar a absorver toxinas. Essas toxinas vão para o meu tecido muscular, vão se acumular principalmente no meu tecido gorduroso. Se vocês forem estudar sobre os tecidos, né, o tecido menos vascularizado que a gente encontra no corpo é o tecido adiposo, né, que é o tecido de gordura. É como se a nossa gordura é uma reserva de energia, mas também ela acaba acumulando toxina. Existe uma médica que eu sigo no Instagram, é a doutora Kátia Haranaka. Depois eu posso até passar o link de algumas palestras que ela dá, e vocês quiserem seguir ela no YouTube, vocês vê se faz sentido para vocês, né? Ela fala muito de que ela é cirurgiã plástica, mas ela entende muito de pele, e aí, como ela diz que entende de pele, ela entende do corpo como um todo, né? Ela diz que quando você começa a acumular demais essas toxinas no tecido adiposo, né, as pessoas começam a engordar e deriva um monte de doenças através disso, como, por exemplo, o aparecimento de cistos no tecido adiposo. Ela diz que opera muita gente com aparecimento de cisto. E aí faz sentido porque, né, a nossa alimentação, né, os nossos hábitos alimentares vem mudando, né, ao longo do tempo. Por exemplo, aqui no Brasil tem aumentado muito o número de pessoas obesas ou com sobrepeso, porque a apropriação da cultura dos americanos, né, de comer muito alimentos ultraprocessados, que são alimentos normalmente altamente inflamatórios, né? Muito hambúrguer, muito pão, muito leite. Então, a gente, ao longo do tempo, tem absorvido esse tipo de característica de cultura alimentar e a gente está adquirindo doenças bem parecidas com os dos americanos, por exemplo. Diferente de outras culturas alimentares, né, como a cultura dos orientais, dos japoneses, por exemplo, dos tailandeses. Se você pesquisar na internet sobre o tipo de... E aí, quando eu digo refeição de japonês, não é só sushi e sashimi, não, tá? Eles comem, por exemplo, teve uma época dessa que eu estava vendo muitos vídeos falando sobre, mostrando a forma como os tailandeses comem, né? Então, eles comem muito vegetal, então eles pegam, assam lá frangos inteiros, assim, aí é feio, é estranho como eles comem, que eles pegam muito com a mão, assim, eles pegam uma coxa de frango, pegam as folhas, né, várias folhosas lá, espinafre, alface, sei lá, várias folhas, né, são vegetais, e aí eles comem esses vegetais com proteína, coisa que é uma alimentação muito anti-inflamatória. Então, a gente vê que eles comem, muitos eles comem até carne suína, assim, eles colocam lá para fazer frituras de carne suína lá, e eles são bem magrinhos. E aí, se você vai ver, isso é porque eles comem pouco alimento derivado de trigo e de leite, tá? E aí, esse tecido adiposo que a gente tem, ele é pouco vascularizado, e aí a gente vai acumulando essas toxinas. E aí tem um aparecimento de cistos, e aí começa a derivar outras doenças, né? Muita gente acha que o aparecimento de colesterol alto está associado apenas ao consumo de gorduras, né? A gente tem vários tipos de gordura, né? Triglicerídeos, os ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ômega 9, sendo que a gente tem que escolher bem as gorduras que a gente come. Então, se eu como gorduras derivadas de oleaginosas, né, sementes oleaginosas como castanha, amendoim, castanha do Pará, etc., esses
vão ser boas fontes de gorduras boas, do tipo ômega 3. E elas normalmente vão ter um equilíbrio de duas fontes de ômega 3 para uma fonte de ômega 6 ou ômega 9, que são alimentos inflamatórios. Quando a gente pega óleos vegetais, do tipo óleo de soja, óleo de canela, esses outros tipos de óleo, eles têm uma grande proporção de ácidos graxos do tipo ômega 6 e ômega 9, que são alimentos inflamatórios. E aí, quando a gente consome uma proporção maior de gorduras inflamatórias em relação às gorduras anti-inflamatórias, a gente vai inflamar os nossos vasos sanguíneos e na hora que inflama, há um acúmulo de depósito de colesterol ali nos vasos sanguíneos, que é o que promove o entupimento dos vasos sanguíneos, que a gente aumenta a pressão e tem um monte de doença derivada disso. Tá? Então, é importante a gente, hoje em dia, fazer uma conscientização sobre o que a gente vai trabalhar. Vocês vão trabalhar com tecnologia de alimentos, né? Vão aprender a fazer queijos, tarará, um monte de coisa, produtos de panificação, mas é importante que a gente saiba sobre esse outro aspecto da nutrição para que a gente tente desenvolver produtos que são mais saudáveis, né? Porque senão, se a gente só pensar na questão de tecnologia e a parte de dinheiro, a gente vai continuar jogando um monte de alimentos no mercado que prejudicam a saúde da população, e a população vai se tornar cada vez mais doente. É preocupante o número de casos de pessoas que têm uma baixa qualidade de vida por serem obesas e por terem doenças derivadas da má alimentação, como doenças cardiovasculares, colesterol alto, hipertensão, diabetes, né? Tem um documentário que eu passo normalmente para o pessoal ver, é sobre obesidade infantil, né? Mas lá ele fala de várias causas, né? De como as pessoas tão jovens já estão ficando com problemas de pessoas que já eram de pessoas idosas, teoricamente. Tá? Então a gente tem que pensar sobre esses aspectos, ok? Alguma dúvida? Professor, o senhor falou que o ômega 6 ele inflama o organismo, mas eu estava fazendo uma pesquisa no Google e disse que é bom também, feito o ômega 3. Não, então, assim, ó, tem que ter uma proporção, tá? Se você consumir alimentos que tenham mais ômega 6, numa proporção desigual de que ômega 3, ele acaba sendo inflamatório também. Ah, entendi agora. Tá? Por exemplo, vários alimentos, né? Tem que fazer o equilíbrio, né, professor? Então, por exemplo, nos alimentos de origem láctea, por exemplo, a manteiga do leite, que vem do leite, né? É ainda um alimento bom, sendo que tem que se trabalhar na genética dos animais para tentar equilibrar essa proporção entre ômega 6 e ômega 3. Então, é por isso que é o problema das margarinas e etc., porque eles têm uma quantidade muito maior de ômega 6 e ômega 9, por exemplo, do que ômega 3, e essa desproporção acaba gerando inflamação. É por isso que, hoje em dia, não se recomenda tanto consumir esses alimentos. Tá? Vê, eu era para ser um defensor do leite e dos derivados, porque meu doutorado, por exemplo, foi na área de requeijão. Eu fiz o doutorado com requeijão, trabalhando com microbiologia preditiva para conservar melhor o requeijão, tá? E hoje em dia, raramente, para não dizer que eu não consumo mais requeijão, não consumo. Hoje em dia eu não consumo leite mais em casa. Hoje em dia, quando eu quero tomar leite, eu tomo leite de amêndoas, né? Às vezes, na maioria dos casos, leite de amêndoa, e normalmente não estou consumindo. Só quando estou com muita vontade de tomar uma vitamina, assim, aí eu preparo lá um leite de castanha, de amêndoas, alguma coisa, e aí eu vou e consumo, porque eu não estou consumindo leite de vaca. Tem uma professora do curso de medicina veterinária, a professora Betânia, que ela estava me falando sobre essa questão do leite, né? Existe uma contribuição genética aí ao longo do tempo, na seleção dos animais, que
proporcionou esse mecanismo inflamatório do leite, tá? Tanto que hoje em dia existe uma fábrica aqui em Garanhuns que está trabalhando com a modificação genética dessas vacas para que elas produzam um leite que não seja inflamatório. Deus queira que as pesquisas deles e isso dê certo, tá? Também depois eu posso mandar esse material para vocês darem uma lida, né? Que vão produzir leite que ele não vai produzir esse mecanismo. Aí sim eu voltaria a tomar leite. Mas ultimamente eu tenho evitado. Não como mais macarrão. Eu adorava fazer pizza. Eu fazia umas pizzas maravilhosas. Hoje em dia eu tento evitar ao máximo e não estou consumindo. Porque isso vai me dar minha qualidade de vida ao longo dos anos, tá, pessoal? Se você... eu tenho... né, eu sigo algumas pessoas, alguns médicos, né, que falam sobre envelhecimento saudável, né? Longevidade, né? A gente é programado geneticamente para viver até em torno de 120 anos. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é o estilo de vida dela. Tem pessoas que vão chegar, vão morrer muito cedo, né? Então, com infarto, miocárdio, diabetes, hipertensão, um monte de coisa. Tem pessoas que vão viver um pouco mais, porém com doenças, né? Com demência. A mãe de um amigo meu, ela está internada, tem dias que ela reconhece ele, tem dias que ela não reconhece. As pessoas têm costume de dizer que as doenças, principalmente essas do cérebro, né, são determinadas essencialmente pela genética. Você pode ter até uma predisposição genética, mas o que faz expressar o gene é o seu modo de vida. Então, se você se alimenta bem, se você pratica atividade física, se você evita esses alimentos inflamatórios, muito provavelmente você não vai ter o aparecimento desses sinais e sintomas. Tá? Então, vai mesmo, Girlane. Se não se cuidar, se não morrer cedo, vai dar trabalho a seus filhos ou a alguém, a seu marido ou alguém, porque a tendência tem se aumentado muito o número de pessoas com esses problemas, tá? E aí a gente, na tecnologia de alimentos, sabendo isso, a gente tem que direcionar nossas pesquisas a desenvolver alimentos com características melhores, né? Com que evite esse tipo de alimentos e ressalte os alimentos bons. Ok? Então, o colágeno apresenta, em geral, uma unidade repetida, tripeptídica, né? Tem a glicina, prolina, a glicina e o hidroxiprolina. Quando vai se fazer análise de carne para identificar se, por exemplo, se usou muita carne realmente miofibrila ou se usou aparas, né, que são a parte desse colágeno, desses tendões e etc., pode-se fazer a pesquisa da hidroxiprolina e de prolina. Quanto maior o percentual desses aminoácidos, é um indicativo de que eles foram muito usados na composição dessas formulações, né, por exemplo. Então, aqui é mostrando uma imagem, né, das fibras de colágeno, como elas são entrelaçadas, é por isso que aumenta muito a resistência delas, né? Então, elas são moléculas muito... são estruturas de carne muito firmes, né? E aí, esse aumento da rigidez e inelasticidade desse tecido conjuntivo vai aumentando à medida que as pessoas envelhecem ou os animais envelhecem. Então, isso se dá as diferenças, por exemplo, se você abate um animal muito jovem ou se os criadores, às vezes, por exemplo, não... normalmente os animais eles têm um período de nascimento, de cria, recria, para fazer engorda e abate, né? Então, uma criação comercial feita adequadamente, por exemplo, o abate de frangos, né? Vai ser em torno de 42 dias. O abate de bovinos, em torno de 3 anos.
O abate de caprinos em torno de 8 meses. E assim por diante. Os suínos também em torno de 8 a 10 meses. Tá? Quando já vai passando, e aí a gente tem criações, né? Por exemplo, aqui no Nordeste tem muito isso, né? Vários criadores de caprino, por exemplo, criam os animais como se fosse criar um animal de estimação. A gente tem que entender, animais para produção de carne são animais de produção. Eles precisam receber uma alimentação adequada, ter um manejo adequado para que eles forneçam ou carne, ou leite, ou pele, ou algum tipo de coisa. Então, tem tempo para isso, tem uma maneira certa de produzir isso. Você deixa lá um boi, né, vai abater ele com 5, 6 anos, a carne daquele boi não vai estar com as características desejáveis de qualidade, tá? Em relação à maciez, à coloração, ao aspecto, vários parâmetros organolépticos, tá? Da mesma coisa, você pega lá um galo de capoeira, lá que o povo bate, um galo velho lá, vai estar com a carne super escura, com um gosto super forte, porque vai aumentando a quantidade de ligações cruzadas, né? E entre as fibrilas de colágeno. E aí eles aumentam esse resíduo de lisina, hidroxilisina, e aí fazendo com que a carne fique mais firme, fique mais dura, né? Então a gente viu as proteínas sarcoplasmáticas, as proteínas miofibrilares e as proteínas do estroma. As proteínas sarcoplasmáticas essencialmente são enzimas, tá? Ou proteínas da coloração da carne. As proteínas miofibrilares são as proteínas que conferem contração à carne, são necessariamente o que a gente consome realmente como carne. E as proteínas do estroma são a parte fibrosa da carne que pode conferir um aumento da rigidez da carne, dos cortes de carne. Quanto mais o animal tiver colágeno e lisina e hidroxilisina, a carne vai ficar mais dura. Então, animais mais velhos tendem a ter a carne mais dura porque tem uma maior participação desse colágeno, lisina e hidroxilisina, tá? Aí a gente viu o primeiro componente majoritário da carne, que seriam as proteínas. O segundo componente majoritário da carne são as gorduras, né? Também ele vai ter uma composição bastante variável e ele pode estar presente nos animais em 4 depósitos. Na cavidade corporal, né, que fica na região abdominal do animal, na zona subcutânea, logo abaixo a pele, e na região inter e intramuscular, entre um músculo e outro, e dentro do músculo. As principais gorduras que vão conferir um sabor adequado à carne são a gordura intramuscular, tá? Que é a gordura que é caracterizada como marmoreio da carne, né? Vai ficar marmorizada a carne. Essa é a gordura ideal. Então, quando os animais são criados adequadamente, né, tem um tempo de engorda adequado, recebem uma alimentação adequada, eles vão ficar com essa gordura intramuscular, tipo num corte de cupim, por exemplo, que torna a carne bem macia e suculenta e saborosa, tá? Em relação à parte química dessas gorduras, né, a gente pode dizer que a maioria dos lipídios encontrados na carne são do tipo triglicerídeos, né? Ou seja, são lipídios neutros, que tem lá a cadeia de glicerol ligados a 3 ácidos graxos, por isso que é triglicerídeo, né? Também pode ser encontrado pequena quantidade de fosfolipídios e lipídios de membrana, formando as membranas celulares, mas em pequena quantidade. Então, o que predomina são os triglicerídeos. E é por isso que as carnes vermelhas, né, têm uma grande quantidade de triglicerídeos e acaba sendo também considerado gorduras de baixa qualidade, que também deve ser evitadas o seu consumo, né? Então, quando a gente pensa de ter uma alimentação com muita gordura de triglicerídeo, né, e aí pode ter muita, e as carnes bovinas, por exemplo, tem muita gordura saturada por conta do tipo de digestão dos bovinos, né, que tem lá aquele estômago dividido em 4 compartimentos,
né, que são os animais ruminantes, né? E aí eles têm uma tendência, através do seu tipo de digestão, de acumularem uma quantidade maior de gorduras saturadas, tá? Só lembrando, os ácidos graxos, eles podem variar sua extensão com ácidos graxos de cadeia par, caracterizando os ácidos graxos saturados, que podem variar de 12 a 20 átomos de carbono, e os ácidos graxos insaturados, que são de cadeia ímpar, que pode variar de 15 a 21 átomos de carbono. Os ácidos graxos insaturados, né, normalmente a gente vai encontrar numa quantidade maior em aves, né, e aí por isso que em relação às bovinas, carne de aves são consideradas mais saudáveis, mas principalmente em peixes, principalmente peixes de água fria. Então, aqueles peixes de cardume como sardinhas, salmão, né, mas os peixes de uma maneira geral. Então, são boas fontes de gorduras insaturadas. E aí, essas gorduras insaturadas, normalmente, elas vão ser fonte das gorduras do ômega 3. Tá? E aí, os lipídios, né, normalmente, por serem considerados fontes de energia para armazenamento, então, esses triacilgliceróis, né, esses triglicerídeos, eles são considerados ésteres de ácidos graxos com glicerol. Então, como a gente falou aqui na figura do lado esquerdo, né, então tem uma molécula de glicerol ligados a 3 ácidos graxos. E aí, quando se necessita de energia extra, né, essas lipases, né, que são enzimas, vão liberar ácidos graxos para ser transportados a sítios onde são necessários como combustíveis, né? Isso é uma estrutura que garante a sobrevivência desses animais, o bom funcionamento desses animais, mas que para a gente, em relação à nutrição, não é algo que deve ser incentivado o seu consumo. Então, os principais ácidos graxos saturados são o palmítico, que tem 16 átomos de carbono e nenhuma insaturação, né? Vocês se lembram desse tipo de nomenclatura, né? 16, 2.0 significa que tem 16 átomos de carbono e nenhuma insaturação. Temos o ácido graxo palmítico, o esteárico, que tem 18 átomos de carbono e nenhuma insaturação, e o mirístico, que tem 14 átomos de carbono. Normalmente, quando a gente tem ácidos graxos saturados, quanto maior o número de carbonos, cadeias de carbono, maior é o ponto de fusão, ou seja, maior a dificuldade dessa gordura se tornar óleo. Tudo gordura, né? Sendo que a gordura ela pode estar na forma de óleo, quando ela está na forma líquida, ou ela pode estar na forma de gordura, né? Necessariamente na forma de banha, na forma quando ela está na forma sólida, tá? Esses vários ácidos graxos vão ter diferentes pontos de fusão. Normalmente, quando é ácido graxo saturado, que não tem ligação dupla, quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão. Já as insaturações, que são as ligações duplas que podem existir entre esses átomos de carbono, eles diminuem um ponto de fusão. Então, por exemplo, temos aqui o ácido oleico e o palmito oleico, que tem 18 e 16 átomos de carbono. Mas o fato deles terem uma insaturação vai reduzir muito o ponto de fusão deles em relação ao palmítico, esteárico e o mirístico, tá? E aí também temos o ácido linoleico, com 2 insaturações, linolênico, que é o ácido ômega 3, que tem 3 insaturações, e o ácido araquidônico, que tem 4 insaturações. Okay? Vários desses ácidos graxos entram no mecanismo da inflamação, então está muito associado aos mecanismos inflamatórios do nosso corpo. Então, aqui a gente vai ver uma tabela, né, mostrando o grau de saturação dos ácidos graxos das diferentes espécies animais, né? Então, na espécie bovina,
do total de gorduras que tem, 40% a 71% delas é de ácidos graxos saturados. Por isso, a gente evita, tanta gente se fala de evitar o consumo muito grande de carne bovina, carne vermelha, né? Carne bovina. 40% a 53% de monoinsaturado e apenas de 0 a 6% de poliinsaturado, tá? E isso, assim, de uma maneira geral, ainda vai ter que depender qual é o tipo de corte que você está falando. Tem cortes que vão acumular mais ácidos graxos saturados e uma pequena proporção esses poliinsaturados, tá? Entre os suínos, né? 34% a 49% de saturados, 43% a 70% de monoinsaturados e de 3% a 18% de poliinsaturado. Então, a carne suína, em comparação à bovina, já é considerada até melhor em relação ao perfil de ácidos graxos, tá? Quando a gente vai um pouquinho mais para baixo aqui, que vê o bacalhau, a gente vê a quantidade de poliinsaturados que ele tem, que é em torno de 48%, porque é um peixe necessariamente de água fria, né? Então, é bom fazer o consumo regular desse tipo de peixe, de maneira geral, tá? Aqui a gente falou o percentual de saturação dos ácidos graxos, mas o percentual de gordura dos animais, das diferentes espécies animais, varia também, né? Então, suíno, no total da carcaça dele, em torno de 5% e 25% de gordura. No cordeiro tem em torno de 6,6%. O bovino, proporcionalmente, tem uma quantidade baixa, né? Mas a qualidade é muito ruim. Então, de 2% a 3,2%. Isso é de um bovino abatido na idade adequada, com a nutrição adequada. Se eu abato um bovino, quanto mais velho eu abato o animal, maior vai ser o acúmulo de gordura e menor vai ser a quantidade de proteína, tá? A quantidade de gordura no frango também é bem aproximada, porém a qualidade da gordura do frango também é melhor do que a qualidade da gordura do bovino, tá? E aí, se você escolhe um corte como o do peito, né, por exemplo, tem um percentual de gordura muito mais baixo, o que até se justifica pelo a carne um pouco mais ressecada, com um pouco menos de sabor quando comparada à coxa, por exemplo. Aquilo que eu tinha falado logo no início, né? Em torno de 1960, né? A gente tinha uma composição corporal do suíno bem parecida com essa imagem aí. Então, a gente está vendo aqui uma bisteca suína, né? No qual eu tinha uma grande capa de gordura, né? O que dava uma má qualidade para a carne de suíno. Então, muita gente associava o consumo de carne suína ao aparecimento de doenças, né? Dizia que era uma carne remosa, né? E aí, essa remosidade que se falava das carnes está associada ao quê? A essa grande quantidade de gordura que tornava-se uma carne altamente inflamatória, tá? Mas houve muito trabalho de melhoramento genético, né, e de melhoramento nutricional na criação, no manejo desses animais, que fizeram com que hoje fosse diminuir em torno de 30% da quantidade total de gordura daquele animal que era criado em 1960. Também se conseguiu diminuir a quantidade de colesterol em 10%, o que diminuiu no total em torno de 14% das calorias que eram representadas pela carne suína. E se aumentou a porcentagem de carne magra em torno de 20%. Então, o que antes era considerado um porco, né, hoje em dia a gente tem que dizer que é carne suína, que é uma carne de excelente qualidade, que ela é fornecida até em hospitais, tá? Então, esse trabalho... Ok. Esse trabalho de pesquisa, né, de melhoramento animal, de melhoramento da nutrição, pode contribuir muito para a nossa nutrição, né? E é isso que tem que se fazer, se pesquisar a respeito do leite, né? Já existem alguns trabalhos que
estão fazendo para melhorar essa questão inflamatória do leite e também deve ser feito trabalhos para melhorar a questão do trigo, tá? Para que a gente possa comer esses nutrientes sem prejudicar a nossa saúde, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, até agora não. Não, professor. Pronto. Então, nossa primeira parte da aula a gente termina por aqui, tá? Na outra aula, hoje eu falei sobre essa questão da composição química, e na próxima aula a gente vai falar do processo de transformação do músculo em carne, porque até agora a gente só falou da composição química da carne, tá? Na próxima semana a gente vai entender como é que eu tenho um animal vivo com o pH, né, do tecido dele em torno da neutralidade, em torno de 7. Quando esse animal é abatido, né, para se transformar em carne, vai haver uma série de transformações bioquímicas que vão caracterizar a modificação do músculo em carne. Um animal que acabou de ser abatido, ele não deveria ser consumido de imediato, porque senão ali a gente não vai aproveitar as melhores características de sabor, de aroma, de aparência da carne, tá? A gente tem que esperar um tempo, né, que é para ocorrer as transformações bioquímicas que vão conferir esses aspectos sensoriais adequados da carne, além de permitir uma melhor conservação da carne, né? Porque eu preciso baixar o pH da carne para que ela consiga resistir ao ataque de micro-organismos, por exemplo. Tá? Então, as carnes, por ela ter essa grande quantidade de água, vocês vão ver que ela tem uma elevada atividade de água, em torno de mais do que 0,9. Isso torna ela vulnerável ao ataque de várias bactérias, tanto deteriorantes como também até de bactérias patogênicas. Tá? Mas que se eu faço um bom processo de conservação dessa carne e de transformação desse músculo em carne, eu vou proteger melhor essa carne para o processo de adaptação de micro-organismos, fazendo com que essa carne tenha uma maior durabilidade e uma melhor apresentação para o consumidor. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Professor, só sobre no Moodle, tem algumas atividades que estão lá, mas não estão abertas ainda. Eu queria saber se o senhor vai abrir agora ou vai deixar para o final da disciplina. Vamos lá. Eu meio que falei isso na outra aula, eu vou falar de novo aqui. As aulas eu vou mandar todas pelo WhatsApp e as atividades também, tá? Eu não gosto muito do Moodle, eu acho que dá mais trabalho. Quando eu boto atividade por lá, normalmente dá maior confusão. Acho que na próxima aula eu já trago o caderno de atividades para vocês, eu mando pelo grupo do WhatsApp e vocês me mandam via e-mail, tá? Não se preocupa, aquilo ali é só porque todo semestre tem que abrir a turma lá. Vocês viram que eu acho que eu só coloquei o nome das aulas, mas o material eu mando todo por aqui. Por exemplo, eu já mandei o de frutas. Hoje, quando acabar aqui, eu mando o de carne agora e já vou mandar o da próxima aula, os 2 de carne, tá? Então, a atividade estou terminando, eu passo na próxima aula e dou o prazo, que provavelmente, normalmente, o conteúdo, como vocês viram lá no SIGA, são 6 assuntos, né? Então, eu termino 3 assuntos, temos a nossa primeira atividade que corresponde à primeira nota. E aí depois eu dou mais 3 assuntos e passo a segunda atividade. E aí a gente finaliza a disciplina. Ok? E as atividades a gente vai enviar pelo Zap também, professor? Respondida? Por e-mail. Aí a atividade eu peço que vocês me retornem via e-mail para ficar registrado, tá? Para que, sei lá, alguém disser que mandou, é melhor, aí eu coloco que é para entregar via e-mail, tá? Eu tenho meu e-mail, rodrigo.oliveira. Eu vou dizer lá depois direitinho como é que manda para o meu e-mail oficial, tá? Que é da instituição. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Ok, professor. Vou encerrar aqui. Pode falar. Aí as atividades podem ser digitada ou escrita, tanto faz.